noite, professor. Tudo Como bem? está? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo bem, é um prazer imenso, viu, tê-lo conosco aqui na Casa de Batuíra. Muito obrigado, professor. Prazer todo meu amigo. Uma honra, alegria. Muito obrigado. Nós vamos aguardar ainda um pouquinho, vou fazer aqui uma abertura, depois eu faço a página e a prece, tá? Eu agradeço muito. Um prazer. Eu agradeço. Nós estamos na ambiência da reunião de divulgação doutrinária, reunião essa mantida e organizada pela Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. A Casa de Batuíra realiza um serviço assistencial de relevo. Na manutenção desse serviço, realizamos 2 eventos mensais. O nosso café da manhã com palestra e o nosso sorteio mensal. Nada ainda, né? Nada, Rose, não apareceu aqui ainda não. Comecei, para você. Então nós vamos ler uma passagem do livro Mais Luz, de Francisco Cândido Xavier e Batuíra. Boa noite. Boa noite, querida. E logo em seguida passamos a palavra a você, tá bom, Célia? Um prazer. Tá bom. Então, do livro Mais Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Batuíra, O Segredo do Trabalho. Coloque o trabalhador as mãos no arado para a lavoura do bem, e o Senhor, por seus emissários, fará o resto, abençoando a colheita farta. O serviço possui idioma próprio, e através do serviço, o devotamento de cada ceareiro está conversando com todos os irmãos da humanidade. Nesse bendito segredo da fala silenciosa que o trabalho desenvolve pelos veículos do exemplo, as grandes realizações se efetuam com o auxílio do alto. Então, que nós possamos rogar nesse momento ao Divino Amigo Jesus, que a nossa noite de estudos, de palestra, possa ser uma noite de paz, que o bondoso amigo que se colocou para nos ajudar possa receber as inspirações do alto e que nós possamos estar atentos para o nosso maior aprendizado. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais esse momento de estudo e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Está com você, querido amigo. Meus amigos, meus irmãos, é um prazer imenso retornar a esta casa que faz tanto trabalho no bem. Né? Na verdade, nos foi solicitado que nós falássemos alguma coisa dos contatos diversos que nós tivemos com o Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito luminoso, né, ao longo da nossa vida. Eu realmente fui pessoalmente beneficiado por ele muitas vezes, né? E assisti coisas assim incríveis, maravilhosas, esse espírito realmente muito bom, muito generoso, muito amigo. Então, é com muita alegria, né, que eu vou contar algumas passagens dessa nossa relação, que é sempre muito positiva para nós, né? Tem sido assim. Eu queria lembrar que o primeiro contato que nós tivemos com o Dr. Bezerra de Menezes, nós éramos ainda adolescentes, sabe? Estávamos estudando, fazendo o ensino médio. Naquela época, nós estudávamos lá no Ceará. E havia na escola onde nós estudávamos uma reunião aos sábados, uma reunião de estudos doutrinários. Era no gabinete de física, porque o nosso professor de física era espírita. Havia também outros professores que eram espíritas. E naquele dia, naqueles sábados, né, no momento que não havia aula na escola, havia uma reunião em que as pessoas estudavam a doutrina, sobretudo era evangelização, para nós que éramos alunos da escola, na base de 15 anos, 16 anos. Numa dessas vezes,
nós recebemos a visita do grande médium Peixotinho, né? Que era realmente, o Peixotinho era militar, e ele estava de férias lá no Ceará, e os companheiros lá levaram para que ele participasse da nossa reunião. Achei interessante que o Peixotinho, ele logo foi colocado numa cadeira, dessa cadeira preguiçosa, né? E aí, daqui a pouco ele começou a dormir, dormiu mesmo. Fiquei muito curioso com aquilo, né? Percebi que aos poucos dele estava saindo assim ectoplasma. Saía pela boca, saía pelos ouvidos, saía pelos poros dele. Ia uma espécie de algodão doce, sabe? Que ia se formando assim ao lado dele. E aos poucos iam se formando os espíritos, estavam ali materializados. Era uma coisa realmente muito, muito bonita. Foi assim a minha primeira relação com esses fenômenos extraordinários da doutrina, né? Eu fiquei muito comovido com tudo isso, com as coisas que nós vimos ali. Mas, terminada essa reunião, um dos nossos companheiros dirigentes lá, ele disse: doutor Bezerra de Menezes está aqui para oferecer uma conversa com vocês. E aí a entidade tomou o médium, né? E ele nos passou assim duas coisas que foi meu primeiro contato, sabe? Mas absolutamente inesquecíveis para nós. Que ele disse assim: meus filhos, aquela voz dele, né? Arrastada de nordestino, meus filhos, há duas questões fundamentais para as quais nós queremos convidar amorosamente a atenção de vocês para toda a vida de vocês. Então ele disse: a primeira questão, que Jesus foi a primeira criatura que passou pela face da terra e disse que Deus era o nosso Pai. Que antes de Jesus, houve muita gente que falou em Deus. E mesmo depois de Jesus, muita gente falou em Deus, né? Mas é a primeira vez na história do pensamento humano que Jesus é colocado como Pai. Dr. Bezerra nos deixou isso muito claro, né? Jesus coloca Deus como nosso Pai. Então, olha, antes de nós sermos pais, tios, primos, filhos, nós somos irmãos uns dos outros. E viver, diz Dr. Bezerra, é celebrar essa fraternidade. Uma lição muito especial que nós jamais esquecemos. Outra questão que o médium trouxe, Bezerra, através do médium, nessa reunião memorável, nossa adolescente, eu tinha 15 anos nessa fase, né? Diz assim: Jesus também foi a primeira vez na história do pensamento humano que Jesus colocou o próximo a ser amado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, né? Então, essa relação que deve ser assim de amor, relação rica, generosa, acolhedora, amiga, compassiva, né? Cordial, com o próximo. E disse Dr. Bezerra, os próximos mais próximos estão na nossa família. Então, a família é a primeira escola do amor. Nós não nascemos numa família por acaso, né? Muito além dos laços da consanguinidade orgânica, muito além das questões da hereditariedade, muito além dessas questões todas ligadas à parte fisiológica, existem laços espirituais que reúnem as pessoas. Nunca mais nós esquecemos dessa conversa do Dr. Bezerra, assim, muito amoroso para nós, né? Mostrando que é uma escola. Nós estamos aqui para aprender as coisas, aprender o bem. Durante muito tempo, nós trabalhamos nas linhas do erro, trabalhamos na violência, no egoísmo, na vaidade, na concupiscência, na maldade, na incúria. Mas agora nós somos acolhidos na doutrina espírita para nós aprendermos a amar. Que o amor é o caminho da felicidade. E não há outro caminho. De Dr. Bezerra, com a sua
incrível generosidade. Então, isso marcou muito a nossa vida. E ele disse, o lugar ideal para você aprender o amor é na família. Porque a família não se forma por acaso. Como disse, existem laços que ultrapassam de largo as questões da consanguinidade, da hereditariedade, né? Da genética. E, na verdade, esses laços espirituais estão ali colocados para que nós aprendamos a conviver, ou seja, viver um com o outro. Houve também uma passagem do Dr. Bezerra em que ele coloca a família assim como uma espécie de trampolim. Diz ele, a gente nasce pequenino, né? A gente é acolhido ali no meio dos nossos pais, a criança é muito débil, é muito frágil. Aqueles anos da infância, os primeiros anos, depois o início da adolescência, né? Até mais ou menos 18 anos, a gente atinge a maioridade. Na verdade, todo esse tempo é para que nós fiquemos na família. É como se a família fosse assim um trampolim, onde nós vamos agregando forças, juntando energias ao longo desses anos todos, para que depois nós possamos dar um grande salto em direção ao exercício legítimo da cidadania. Então, a família é para isso. Dizer que a família é para ajudar a criar o caráter das pessoas. Aliás, está muito de acordo com o que Allan Kardec falou, né? Essa educação pelo caráter, essa educação moral, né? Não é a educação meramente livresca, é muito mais do que a instrução, mas é aquela que leva à sabedoria, a sentir o gosto bom do bem. Essa educação que o Dr. Bezerra nos falava. Nós guardamos isso assim para o resto da vida. Quer dizer, aquela questão de Deus, que é o nosso Pai, aquela questão do próximo, aquela questão da família, onde está o próximo mais próximo. É como se nós fôssemos assim, a partir do lar, fôssemos expandindo, né? Essa capacidade amorosa. Depois os vizinhos, os companheiros da escola, os companheiros de trabalho, os companheiros da vida, e vai se estendendo esse amor com uma grande onda, né? Que vai saindo de nós mesmos e vai envolvendo a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, de nós se aproximem. É um estado de amorosidade. É o convite que o Dr. Bezerra nos fazia a cada instante. Vou dar um salto. E muitos anos depois, né, nós estávamos numa reunião com o Chico Xavier, ali em Uberaba. Era uma reunião onde estavam umas 6 pessoas, mais ou menos. Chico Xavier sentado, o Chico sentado numa ponta, né? Havia alguns amigos nossos, o coronel Jaime Bolenberg, que era o presidente do Lar Fabiano da CAPEM na época, né? O general Xavier, que era o vice-presidente da CAPEM do Lar Fabiano na época, né? Nós estávamos lá também. Na outra extremidade estava o general Xavier, que o general Xavier era assim, muito moreno, assim, moreno forte, né? E nós estávamos conversando, o Chico, aquela conversa gostosa, eram raros os momentos que ele tinha, porque ele trabalhava o tempo todo, né? Aquela conversa amena, gostosa, alegre, leve, e daqui a pouco eu percebi, ao meu lado, estava o general Xavier, como se era uma pessoa trigueira, né? Uma criatura assim, muito, a cor forte, né? E daqui a pouco ele ficou muito branco e uma baga de suor desceu pelas têmporas dele, né? Naquele momento, logo ele voltou a ter a sua cor original. Ele respirou fundo e voltou à cor original. Então, Chico Xavier estava do outro lado da mesa, disse assim: general, o senhor acabou de ser operado pelo Dr. Bezerra, uma operação no seu coração. Veja que coisa interessante, né? E aí passaram-se muitos anos depois, agora nós éramos o presidente do Lar Fabiano de Cristo. Então, o Xavier estava velhinho, e ele ia diariamente à sede do Lar Fabiano de Cristo, ele basicamente cuidava daquele jornalzinho SEI, que era distribuído para o mundo inteiro, né? Ele cuidava muito zelosamente desse jornalzinho SEI, Serviço Espírita de Informação, que hoje, lamentavelmente, não existe mais. Mas João Xavier ia lá sempre para cuidar, ele escrevia o editorial do SEI, preparava as coisas, na sala dele tinha um mapa, né? Ele olhava aquele mapa feliz da vida, era um mapa do mundo,
onde havia uma porção de pontinhos vermelhos. Diz assim, aqui é que o SEI chega todas as semanas. Tinha gente correspondendo do SEI na Austrália, tinha gente no Japão, tinha gente na Índia, no Canadá, na Europa inteira, na América, nas Américas, na África toda. O SEI era espalhado, e ele cuidava disso. Já velhinho, idoso. Uma daquelas vezes, foram me chamar. O general Xavier está passando mal, está muito branco lá em cima. Então, nós providenciamos e fomos o dia inteiro levá-lo para fazer uma série de exames, né? E aí, terminaram aquilo tudo, ele estava melhor, recuperado, a senhora vai para casa. Quando o médico virou e disse assim, mas, ó, general, o senhor devia ter nos avisado que já tinha sido operado no coração. Isso ia facilitar muito, e mostrou uma chapa onde aparecia realmente lá o ponto da cirurgia que foi feita no coração. Aí ele e eu nos lembramos daquele momento memorável que o doutor Bezerra operou o general Xavier na sala do Chico, na sala do Chico, Franciscano Xavier, operou do coração. E agora ali, o médico jamais imaginava que isso poderia ter acontecido, né? E o general Xavier deu um sorriso, graças ao doutor Bezerra, esse benfeitor tão extraordinário, magnífico. Vamos contar essas relações com o nosso doutor Bezerra, né? Nós escrevemos um livro, na verdade, nós não escrevemos o livro, sabe? Mas, ao longo do tempo, os fundadores da CAPEM, do Lar Fabiano de Cristo, procuraram, sobretudo, o Chico Xavier e todo o Divaldo Franco, principalmente esses dois grandes médicos, muito confiáveis, né? Para receber orientações a respeito do trabalho do Lar Fabiano, da CAPEM, depois da Casa do Velho, que existia também, né? E aí eram mensagens escritas, quase sempre assim, a lápis, quase sempre naqueles papéis antigos, né? Bem amarelados. Né? E essas mensagens iam sendo guardadas, os anos foram passando, muitos anos, né? E eu tinha um companheiro nosso, que era diretor do Lar Fabiano de Cristo, no tempo que nós éramos dirigentes do Lar, companheiro chamava-se Francisco de Assis Gurgel Viana, era o Viana, amigo muito querido. E o Viana disse assim, olha, esse material vai se perder. Então, ele fez uma síntese de cada mensagem, assim, uma frase, uma coisa pequena, que sintetizava o que estava dito naquela mensagem. E ele digitou isso, né? E imprimiu essa coisa, disse assim, deu para mim, olha, eu imprimi esse material aqui para você dar uma olhada, o que você acha? Eu estava numa época de muitas viagens pelo Brasil inteiro, por conta do Lar Fabiano de Cristo, né? E deixei aquela coisa lá no fundo da minha pasta, e eu, sinceramente, já tinha me esquecido daquilo. Aí, na nossa casa, há muitos anos, nós fazemos o Evangelho no lar, né? Aos domingos, e naquele domingo terminou o Evangelho, meus filhos saíram, minha mulher foi fazer alguma outra coisa, e eu fiquei sozinho. E me deu uma vontade grande de escrever. Eu comecei a relatar coisas que eu não sabia direito o que significava aquilo, né? Era uma história. De vez em quando parava de dizer assim, 17, 31, 24, 5. Aí eu perdi inteiramente o sentido que estava acontecendo. Imaginei, devo estar com um processo de obsessão aí em cima de mim aí, né? Mas quando terminou aquilo tudo, eu senti aquela presença inesquecível do doutor Bezerra. Vai lá, pega a tua pasta. E dentro da pasta estavam essas coisas que o nosso amigo Viana havia selecionado. O mais interessante é que elas estavam numeradas. Na medida que eu ia lendo aquilo que nós escrevemos e pegava a mensagem que estava com numeração, fechava, arrumado direitinho. Isso é um livretinho chamado A Espiritualidade e a Obra de Fabiano. Na verdade, é um grande esforço do Dr. Bezerra para que isso se efetivasse, esse opúsculo existe naturalmente, né? Um grande esforço dele para que isso se efetivasse, um amor muito grande para que isso pudesse acontecer. Esse era o nosso doutor Bezerra de Menezes, né? Que nos falava muito da necessidade da gente organizar um trabalho social adequado. O Brasil, ele diz, é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Como é que nós vamos ser corações do mundo se nós não colocarmos assim esse coração para bater? O que o coração produz? O coração produz aquele sangue
que banha o corpo inteiro. Isso são palavras do Dr. Bezerra. Aquele banha o corpo inteiro, aquele coração vivifica cada célula, equilibra cada um dos órgãos. Ele é absolutamente indispensável. É nisso que o Brasil é o coração do mundo. As pessoas são aquelas células que produzem um sangue bom para amenizar o sofrimento do corpo todo, né? Para ajustar e equilibrar o corpo inteiro. Então, para isso, as pessoas amparadas, elas têm que se transformar também nesse sangue bom. Então, tem que haver um aspecto finalístico no trabalho social. Então, não é simplesmente dar e dar a vida inteira alguma coisa para as pessoas, mas é alavancar as pessoas para que elas cresçam na direção do bem. A gente pode dar coisas, sim, gênero, roupa, agasalho, comida, durante algum tempo, mas é educar as pessoas para que elas possam, depois de algum tempo, elas possam conseguir autonomia. É o que o Dr. Bezerra chamava de criar um plano de qualidade de vida para cada pessoa. Isso transformou o Lar Fabiano de Cristo, sabe? Porque não tem essa coisa de as pessoas ficarem assistidas, como se dizia antigamente. Elas passaram a ser co-participantes. O Dr. Bezerra que orientou isso. Elas participam conjuntamente do seu próprio processo de evolução. Elas vencem aquela situação de miséria aprendendo coisas, vão trabalhar e vão produzir coisas. Porque não há nada melhor do que você receber pelo trabalho que você faz. Não é receber coisas que os outros dão para você a vida inteira. Então, essa visão dinâmica do serviço social, isso mudou o serviço social no Brasil. Essa orientação, doutor Bezerra, houve uma época que nós fizemos parte de um conselho da comunidade solidária no Brasil. Nós levamos esse modelo para as instituições brasileiras, graças à primeira-dama da época, dona Ruth Cardoso. E depois levamos isso, por orientação do Dr. Bezerra, para muitos países do mundo. Nós viajamos aí para levar essas instruções para o Paquistão, para Angola, né? Para a Índia, para muitos países do mundo, sobretudo o mundo mais sofrido, o coração do mundo, girando, vibrando, produzindo um sangue bom para melhorar o corpo inteiro, diretriz do Dr. Bezerra. Essa relação é absolutamente assim generosa, né? Ele coloca a família, dizia ele, é uma instituição onde nós temos que aprender a amar. Ele colocava muito claramente a diferença do lar e da casa. Meu filho, a casa é a alvenaria, a casa são os tijolos, é o mobiliário, né? Muita gente vive em casas lindas, maravilhosas, riquíssimas, com piscinas e com quadras, mas são pessoas infelizes. Nós estamos interessados no lar. O lar é o sentimento das pessoas. Há pessoas que vivem num lar, numa casa muito modesta, modestíssima, mas são felizes, porque entre elas há uma relação generosa, verdadeira, né? Acolhedora, amiga, né? Então, é isso. A família, nós somos recebidos na família. Dr. Bezerra gostava muito de citar aquela passagem de Jesus, lá de João, né? Guardamos isso. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. E dizia Dr. Bezerra, a videira é a família. O ramo é cada pessoa que nasce, tem que dar fruto crescendo na família. Jesus se colocava dizendo, eu sou a videira e vós os ramos. O Dr. Bezerra dizia assim, a família é a videira. E nós que nascemos na família somos os ramos, estamos ali para crescer. Jesus diz, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a família amparada pelas virtudes evangélicas, a família ancorada nos ensinos de Jesus, é esse campo seguro, essa videira que vai vivificar as pessoas. Então, o doutor Bezerra dizia que esse agrupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados. Isso é uma mensagem que o doutor Bezerra passava para nós, né? Sobretudo através de Divaldo, através de Chico Xavier. O agrupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, né?
geralmente nas esferas espirituais, antes do renascimento orgânico, são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, programações positivas e ou negativas. Muitas vezes você vem com processos de vingança, processo obsessivo. Então, analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com a responsabilidade a cumprir juntos, né? Eles têm que constatar a excelência dessa relação, né? Que é muito mais do que intelectual. Educar é muito mais do que instruir. Tobizé gostava de dizer, é o ex do céu, é botar para fora, né, esse potencial divino. Nós somos deuses, ele dizia. Embora muitas vezes isso não aparente, né? Mas somos deuses. Está dito no texto sagrado. Educar, segundo a visão cristã, é botar esse Deus, que é a essência profunda do nosso ser, para fora. Nós não somos capazes ainda, Tobizé dizia, não somos capazes ainda daqueles grandes lances de amor, daqueles grandes divinos lances de conhecimento. Não somos. Mas você é capaz de um sorriso bom. Você é capaz de um olhar amigo. Você é capaz de estender os braços para quem sofre, passa fome. Você é capaz de fazer uma prece por um sofredor. Então você é capaz de muitas coisas. E essa coisa pequena que você acha que é pequena e que você é capaz, esse aqui é o exercício da divindade. Esse aqui é o crescimento inteiro. Isso aqui é botar para, isso aqui é educar. Botar para fora essa bondade que é da intimidade de todas as criaturas, porque nós somos seres divinos. Então, os erros passados acabam sendo ultrapassados, né, por essa nova postura, segundo o Dr. Bezerra nos ensina. Né? Então, o Dr. Bezerra, eu vou contar um outro caso interessante. Né? Alguns anos atrás, nós fomos procurados pelo presidente da Federação Espírita do Ceará, porque tinha sido encontrado lá no sertão do Ceará o lugar onde o Dr. Bezerra nasceu, o Riacho do Sangue, hoje se chama Jaguaretama. E o presidente da federação, há muitos anos atrás, vamos lá para você ver o trabalho lá, o lugar onde o Dr. Bezerra nasceu. E nós fomos lá, 250 e tantos quilômetros de Fortaleza, em direção ao sertão, na área da seca, nós fomos lá. Olhamos aquilo, lá encontramos os escombros, né, daquilo que havia sido a casa do Dr. Bezerra, segundo disseram, né, uma casa modesta, pequena. Isso aqui, há muitos anos atrás, o presidente da CAPEM, que era o coronel Hollenberg, quando isso foi encontrado, né, ele mandou fazer aqui um memorial, né, e depois ele inaugurou aqui em Jaguaretama, inaugurou um hospital que está lá até hoje, chamado Dr. Bezerra de Menezes, né, o primeiro hospital daquele lugar e o único daquela região. Ele doou esse hospital para a prefeitura. Então, o coronel Hollenberg, até caso interessante, que ele foi também o primeiro paciente desse hospital. Ele acabou desencarnando pouco depois, mas com essa alegria de ter encontrado a casa do Dr. Bezerra, ter feito o hospital em nome dele, né? E ter iniciado lá o trabalho na casa dele. Mas o presidente da Federação Espírita nos levou lá, bem-vindo o nome dele, bem-vindo mesmo. Então ele disse, olha, César, nós queremos fazer aqui um local para as pessoas visitarem, refazer a casa do Dr. Bezerra, né? E um local para as pessoas visitarem, né? Nesse momento, nós sentimos claramente a presença do Dr. Bezerra. Já conhecíamos há muitos anos, né? E aquilo chegava assim no nosso ouvido, sabe? A gente sentia aquele calor, aquele bafejo amigo, né? A gente ficava todo arrepiado, sentindo a presença dele. E veio claramente o que ele dizia, meu filho, nós não estamos preocupados em construir uma velha casa que não diz nada. Se você puder, faça uma escola. É muito melhor. E nós fizemos uma escola. E quando a escola foi preparada, ele disse assim, humildemente, não coloque meu nome, coloque Fabiano de Cristo. Até hoje está lá. Escola Fabiano de Cristo, construída por orientação do Dr. Bezerra de Menezes.
Hoje existe lá um centro espírita, existe toda uma comunidade que foi organizada lá, aquela área toda foi desapropriada, e existem lá muitas famílias que foram colocadas lá pelo INCRA, né? Cada família recebeu um lote de terreno e os grupos espíritas, o grupo espírita, em nome do Dr. Bezerra, ensina as pessoas a trabalharem a terra. Interessante, você vem de Fortaleza e vai entrando na área da seca, e é seco. A cor, aquela cor ocre, né? Marrom, as coisas desgalhadas. É assim que a seca é. Meses e meses sem chover. Aí tem uma subida, 200 e tantos quilômetros depois de Fortaleza, lá embaixo. Tem uma subida, de repente, seus olhos se enchem de um verde. As coisas estão plantadas, porque tem água que foi trazida de um açude chamado Castanhão, tem energia elétrica que foi colocada lá, e tem aqueles colonos. É muito interessante, meus irmãos, quando você chega lá, nas casas dos colonos, eles desenharam, tanto quanto puderam, mas desenharam o rosto do Dr. Bezerra de Menezes. São dezenas e dezenas de casas em que na porta ou na janela está lá a tentativa de ser o rosto do Dr. Bezerra de Menezes. É uma coisa assim que toca o nosso coração. O trabalho que se faz, onde Bezerra nasceu. Ele diz, eu não quero que venham aqui romarias para ver o lugar onde eu nasci, mas se é possível querer alguma coisa, é possível, é necessário fazer o bem a um número crescente de pessoas. Dentro daquele processo das famílias, dentro daquele processo de botar para fora o Deus que está no interior de cada criatura. Seja Guaretama, né? Onde hoje está lá a Escola Fabiano de Cristo, por orientação do Dr. Bezerra de Menezes. Tem um centro espírita que leva o nome do Bem-vindo Melo, é o presidente da Federação Espírita do Ceará, que já desencarnou, e que levou aquela coisa lá no ombro, né, com muito boa vontade. E é todo um trabalho social que lá se desenvolve segundo os parâmetros do Dr. Bezerra de Menezes. Esse é o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Né? Ele realmente está interessado nisso, em que as pessoas sejam encaminhadas para o bem. Né? Dr. Bezerra fala sempre no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo 14, né? Que diz que os laços entre as pessoas, os laços mais importantes são os laços espirituais, que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Nós temos uma nossa história, né? Então, nós temos que nos reunir, transformar nossa relação uma relação simpática. Nós temos uma relação antes da encarnação, durante e depois, né? Como dissemos, antes da encarnação, geralmente estamos trazendo dívidas, né? A gente, quando nasce, a gente já tem débitos com os nossos pais, com a nossa família, geralmente. Estamos trazendo dívidas e vamos colher o que nós semeamos no passado. Mas agora, com o processo educativo, segundo esses padrões do Dr. Bezerra, vamos criar uma estrutura nova para o futuro, para aquele futuro que é o de todos nós. E nós não nascemos para a guerra, não nascemos para a droga, não nascemos para a tragédia, para a miséria, para a devassidão. Nós nascemos para o amor, nascemos para a fraternidade, para o respeito, né? Nós nascemos, sim, para essa nova relação. Mesmo com as mudanças que estão em vista aí no conceito de família, o que importa é a relação. O Dr. Bezerra deixa sempre isso muito claro. Uma vez nós estivemos juntos, perdão, nós fomos inaugurar, junto com Divaldo Franco, inaugurar uma unidade do Lar Fabiano de Cristo, em Manaus. E a unidade, casa de Joana de Anjos, Divaldo se sentiu assim no dever de ir lá, por causa de Joana, né? Então, o Divaldo fez uma palestra muito bonita, como sempre, né? Quando terminou aquilo, nós pegamos um avião para ir para Porto Velho, onde iríamos inaugurar uma outra unidade do Lar Fabiano de Cristo. E no avião, Divaldo disse assim: Dr. Bezerra quer conversar com vocês. Vocês, além de nós, era o nosso irmão Dr. Wagner, Nanete Dias, que na época era o presidente da CAPEM. Eu dirigi o Lar Fabiano de Cristo. Nós fomos para o hotel, ficamos alojados, nós num quarto, Dr. Wagner e eu
num quarto, e num quarto ao lado estava lá o nosso Divaldo Franco. No dia seguinte de manhã, no horário aprazado, Divaldo veio para o nosso quarto para nós fazermos a reunião. O doutor Bezerra queria conversar com a gente. Então, muito interessante isso. Divaldo virou e disse assim: olha, César, você pega o Evangelho, vamos ler o Evangelho, fazer uma prece, vamos nos preparar para a chegada do doutor Bezerra. Aquilo era um hotel comum, desde que entra todo tipo de gente. E nesse momento, meus irmãos, começou, sabe, uma espécie de um chicote batendo, aquela batida, aquele chicote, e ao mesmo tempo que o chicote batia, vinha aquele cheiro de éter. Mas era uma quantidade brutal de éter. Eu tinha dificuldade de ler, porque eu comecei a chorar, porque os olhos ficavam cheios de lágrimas, né? Respirar com dificuldade, batia aquelas chicotadas, batiam, para poder, finalmente, depois da leitura, depois da prece, amainaram aqueles chicotadas, e o doutor Bezerra chegou através do Divaldo e nos deu ali uma mensagem absolutamente inesquecível, né? A respeito da estrutura da obra social, né? Onde ele falou daqueles 7 passos, que são os 7 critérios, né? Que devem nortear todo o trabalho social. O primeiro é a fraternidade, né? Somos irmãos uns dos outros, né? O segundo é o respeito, a democracia, no sentido que é o respeito ao próximo, respeitar o outro como um legítimo outro, né? O terceiro é a família, né? Que o doutor Bezerra preza tanto, né? O quarto é aquela autotranscendência, ou seja, você é um ser divino. Nós falamos disso basicamente ainda há pouco. Você é um ser divino. Autotranscendência é deixar a sua luz brilhar, que brilhe a vossa luz. E a nossa luz, que ainda não é grande coisa, né? Mas está embutida lá dentro do ser divino que nós somos, a nossa luz começa a brilhar com um bom pensamento, uma oração pelo próximo, uma ação efetiva para o outro, através da prática da caridade, do amor, a preocupação com o outro, o vizinho, o companheiro, o amigo. Isso aí é você descobrir como é bom o bem, né? Como pacifica o bem, como dá ternura à sua vida. É uma vitamina espiritual que dá a você uma outra qualidade de vida. Eu estou dizendo, falava dessa qualidade de vida, né? Importante. Isso lá no quarto do hotel, falando essas coisas para nós, no meio daquelas chicotadas todas, né? Isso aí, para que você exercite, descubra o Deus que você é, que é a autotranscendência, né? Você tem que fazer a sua reforma íntima. Já estou dizendo, porque não cabe nesse homem novo, renovado no bem, aquela grosseria, aquela vaidade, aquele egoísmo, aquele orgulho, aquela luxúria, aquela hipocrisia, aquela mal. Não cabe isso. Isso é coisa do homem velho. Nós estamos falando de uma criatura que se renova no bem. E o bem alimenta-se do bem. Frase do doutor Bezerra: a luz alimenta-se de luz. Embora você não tenha uma grande luz, que só os iluminados têm, né? Mas coloque o bom pensamento, o bom sentimento, a boa intenção. São pequenos gestos de luz que vão pipocando. Na noite escura, quando um vagalume aparece, você percebe aquela luz. Assim, nós vivemos na noite escura das nossas fragilidades. Então, deixe que os vagalumes, bom pensamento, bom sentimento, a boa atitude, a preocupação afetiva com o outro, deixe que esses vagalumes comecem a brilhar à sua volta, e daqui a pouco são muitos vagalumes, são muitos brilhos que acendem e apagam, acendem e apagam, acendem e apagam, mas são tantos e tantos que parece até que você está aceso o tempo todo. Coisa do doutor Bezerra, explicando isso para nós, é o nosso paizinho. E nós nos sentíamos ali, naquele quarto de hotel, inundado por aquele cheiro terrível de éter, os olhos correndo. Nós sentíamos crianças, sentindo o amor daquele espírito fantástico do doutor Bezerra de Menezes. Ele dizia: para isso, você tem que fazer a sua reforma íntima. É um esforço de cada dia para que você seja um pouco melhor. Não é de repente que você vai se transformar em um homem de bem.
vai levar encarnações sucessivas, até você ser um homem de bem, como diz a doutrina, e pratica a lei do amor, da justiça e da caridade. Vai levar tempo, mas comece. Comece agora, porque isso te coloca na estrada. A estrada exige assim coragem, disposição para abandonar os velhos vícios, os vícios da matéria, os vícios do espírito. Você só substitui os velhos vícios por novos cometimentos, novos sentimentos, novos amores. Doutor Bezerra, você tem uma grande ferramenta de transformação. Essa grande ferramenta é a caridade. Doutor Bezerra dizia, caridade, vimos isso do Chico. Doutor Bezerra dizia isso. A palavra mais importante da doutrina espírita é caridade. E aquele tríplice aspecto da questão 886 do Livro dos Espíritos, benevolência, indulgência e perdão. Querer o bem do próximo. Então, não sei quem você é, qual é a sua posição política, social, qual é o seu time de futebol, nada disso importa, qual é a língua que você fala, isso não importa. Eu quero o seu bem, a priori. Outra coisa é aquele adoçamento interior, é a indulgência. Então, quando você está doce por dentro, o que de você sai, doçura é. A pessoa adoçada por dentro não tem mais aquele gesto de agressão, aquela palavra, aquele xingamento, não tem mais isso. Que o que sai, olha, Chico Xavier era um homem doce. Você não tem ideia, um momento na vida que Chico Xavier xingou alguém, perdeu a paciência, agrediu, não tem isso. Doçura. Então, é isso que é ser indulgente, doçura. E outra questão é o perdão. Veja, o persistir, percorrer, pervagar, pernoitar. O da ideia da duração, da continuidade. Quando se fala perdonare, é a continuidade da doação. Então, perdoar é muito mais do que meramente dizer assim, eu te perdoo. Não, é um processo de doação. É colocar no outro aquilo que você ajudou a furar no outro. É tampar o buraco. É isso que é perdoar. Então, isso é a caridade, que é o grande desafio da nossa vida, mas é a ferramenta suprema de transformação. Sem a prática da caridade, não há renovação. Essa é a proposta. Isso vai levar você, diz Dr. Bezerra, a ter uma nova consciência. Isso quer dizer que você vai exercer a sua cidadania da melhor maneira. Vai ser uma criatura útil. Seja qual for o seu emprego, a sua profissão, o seu trabalho, aquilo que você fizer, você vai fazer bem feito e caracterizado por aquelas coisas éticas e morais. Não importa se você varre a rua, se você é professor, é doutor, não importa. O importa o que você está fazendo. Aliás, doutor Bezerra dizia isso. Sabe, meu irmão, o que importa mesmo não são os títulos que você tem, não é o dinheiro que você tem, não é a posição social de que você desfruta. O que importa mesmo é qual é a quantidade e a qualidade do amor que você coloca no mundo. Não importa se você é um varredor de rua, se é um doutor. Mas todos nós estamos chamados a colocar amor no mundo. O mundo alimenta-se de amor. E como temos um mundo difícil ainda, porque as pessoas não são amorosas, não praticam a amorosidade como Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a nós mesmos. Então, para nós, qual é o amor que eu estou disposto a colocar no mundo? É o amor da paciência? É fazer o meu trabalho bem feito? É respeitar o meu chefe? Respeitar os meus subordinados? Qual é o amor que eu coloco dentro da minha casa? Com a minha mulher, com meus filhos, com meu marido, com meu irmão, com meu companheiro? Enfim, amor. Essa é a palavra-chave. É isso que vai nos levar à consciência. A consciência de cidadania. Ser um cidadão bom, útil, generoso, construtivo. Um cidadão cristão, que tem a coragem da fé, como nós vemos, por exemplo, em Ave Cristo, a coragem da fé. Ser capaz de dar o testemunho. Essas coisas não são para mim. Eu estou vendo aí o erro, a maldade, a hipocrisia, a mentira, a representação de papel. Essas coisas não são para mim. Para mim, modestamente, humildemente, é a justiça,
o equilíbrio, a harmonia, a paz, a modéstia, a humildade, a coragem de ser cristão. Dr. Bezerra falava isso, a coragem da fé. Isso é muito importante. Então, são questões fundamentais do nosso encontro nesse hotel. Ele foi colocando para nós de maneira tão clara e tão precisa, dizendo: é urgente o despertar do ser para o conhecimento da sua realidade espiritual, para que possa compreender. São anotações que nós fizemos, que tem guardadas até hoje, para que possa compreender que as situações difíceis, dentro e fora da sua vida, não são castigos. E, portanto, não existem vítimas da criação divina. Não é? Na verdade, as situações são geradas por nós mesmos, mas nós somos espíritos imortais. Estamos em trabalho de aprendizado, em trabalho de evolução. Existe sempre uma finalidade útil em tudo, em todos os desafios que nós devemos vivenciar. Essas experiências transformam-se em lições de sabedoria. Ele falava disso. Sabedoria é o sabor, é o gosto bom do bem. Você está aqui para sentir o gosto bom do bem. Todas as aflições, todos os problemas, tudo isso faz parte desse... É um clima para que você cresça na direção do bem. Diz ele, encerrando esse encontro, somente o amor dispõe de recursos valiosos para que possamos enfrentar as situações penosas que se avolumam no nosso caminho. Somente o amor nos oferece os recursos poderosos da paciência, da coragem, da perseverança, do perdão, da compreensão e da confiança em Deus. A nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência. Na sociedade, nós podemos ser bons profissionais, ótimos executivos, grandes oradores, né? Pessoas de fama e até de projeção social. Mas se nós, no grupo familiar, que é a primeira escola de amor que nós temos, nós fracassarmos, ficarmos devendo paciência, perdão, tolerância, respeito, atenção, indulgência, então a evidência no mundo não vai nos valer muito, não. Vamos estar falhando nos nossos maiores compromissos, que são com os nossos próximos, mais próximos. Essas são as lições. Nós aprendemos no quarto do hotel, ouvindo aquela voz arrastada do cearense, através da mediunidade formidável, maravilhosa, nosso querido Divaldo Franco. Interessante que quando terminou essa reunião, uma hora depois, né, aquele cheiro imenso, o hotel estava cheio de gente. Né? Pois bem, nenhuma pessoa bateu na porta para entender o que estava acontecendo lá dentro. Aquele cheiro saía por baixo da porta e envolvia o hotel inteiro. As pessoas foram para a porta, lá de fora, ficavam lá estáticas, pasmas. Depois os benfeitores nos disseram, os trabalhadores que trabalham com o Dr. Bezerra ampararam as criaturas para que elas pudessem, de alguma forma, também colher um pouco daquele grande bem que se fazia naquele quarto de hotel. Esse Dr. Bezerra, esse é o grupo que com ele trabalha. Por isso, talvez pudesse contar algumas outras histórias, mas acho que isso aí é suficiente para nós entendermos um pouco mais da grandeza imensa desse espírito Bezerra de Menezes, Kardec brasileiro, essa criatura que foi capaz de não aceitar um convite de Maria para continuar aqui entre nós, amparando, orientando a todos aqueles que, como nós outros, precisamos muito dessas diretrizes para que nós possamos aumentar um pouco a nossa caminhada na direção da luz. Então, meus amigos, meus irmãos, é isso que nós queremos passar para vocês, agradecendo muito pela atenção, pela oportunidade, esperando. Dr. Bezerra está conosco, está agora aí com o nosso grupo espírita, envolvendo a todos nós com seu grande grupo Trabalhadores do Bem, que o Dr. Bezerra esteja claro e preciso em nossos corações e em nossa mente, para que, amparados por ele, nós possamos caminhar um pouco mais na direção do bem. Muito obrigado, muita paz, que Jesus abençoe a todos e que Bezerra esteja presente em todos os corações. Muito obrigado.
Nós agradecemos imensamente, professor, por esse momento tão tocante da sua fala sobre o nosso querido benfeitor. E daí um pouco mais eu faria um contato para o senhor dar continuidade a esse verdadeiro depoimento de um testemunho da sua vivência. A gente vai ter a parte 2 desse trabalho aí em breve. Nós agradecemos muito. Convidamos ao senhor e aos irmãos que estão conosco para fazermos agora a nossa visualização terapêutica e a nossa irradiação. Vamos então fechar os olhos, imaginar que estamos adentrando na Câmara de Passes. Somos recebidos pelo querido benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, que nos abraça e fala em nossos ouvidos. Agindo Deus, quem impedirá? Nesse momento, o querido benfeitor nos indica o local a sentar. Os passistas nos recebem com muito carinho. Dr. Bezerra faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando a ela por todos nós, pedindo força e saúde, bem-estar, alegria de viver, forças para a luta do cotidiano. Os passistas iniciam o seu trabalho. E os fluidos, sob o comando mental de Dr. Bezerra de Menezes, começam a visitar as nossas células físicas e perispirituais. E somos beneficiados com essa saúde que vem para todos nós. Nos é oferecida da água magnetizada. E juntos agora vamos à irradiação. Senhor Jesus, médico divino, rogamos o teu amparo, Senhor, rogamos as tuas bênçãos em favor dos que sofrem, dos que choram, dos que imploram socorro e ajuda. Rogamos, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, dando-nos o bom ânimo para a luta diária. Muito obrigado. Pedimos, Senhor Jesus, por aqueles cujos nomes se encontram nos cadernos de radiação da Casa de Batuíra. Pedimos pelos irmãos e pelas irmãs que participam dessa reunião virtual, assim como aqueles que estão em nosso pensamento. Pedimos, médico divino, por todos que estão em sofrimento no mundo inteiro, nos dois lados da vida. E tudo isso nós imploramos em nome do Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, nós agradecemos ao nosso querido professor pela belíssima exposição feita com o coração nessa noite e agradecemos a todos que estão conosco, convidando para amanhã estarmos juntos às 15 horas, nosso momento de oração. A todos o nosso muito obrigado. Professor, muito obrigado. Daqui a pouco eu mando uma mensagem para o senhor. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, professor.